amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, a graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bom dia, ótima quinta-feira para você que já acordou, você que está em processo aí ainda, né? Está tentando se desvencilhar do edredom, da fronha aí, para abrir o olho. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Temos aí, a Keila tá aí, a Luanda, o Eberson, a Rosilei, Marcos Júnior, ah, maravilha, eu vi a Vilda aí, vi a Regina, vi a Rita, que bênção. Sejam bem-vindos, irmãos, e a gente começa essa quinta-feira na presença do Senhor, o melhor lugar que a gente pode estar, invocando a sua presença, se ajuntando aqui em comunhão com os nossos irmãos. Sandra, seja bem-vinda, querida. A Regina está aí, muito bem. E o objetivo nosso sempre tem sido esse de cooperarmos mutuamente com a nossa paz aqui. Não que a gente não tenha tribulações, aliás. Você tem, não tem? Eu também. No mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo, foi o que Jesus disse. Ele não disse que a gente ia ter aqui, ia andando no Éden aqui. E eu queria conversar alguma coisa com você de uma palavra, de um episódio da Bíblia que agora pela manhã falou muito comigo. Mas antes eu queria que a gente orasse para que a gente pudesse ter o nosso coração preparado para aquilo, para tomarmos o nosso alimento aqui, comermos o nosso pão na mesa do Evangelho, tomarmos aqui o nosso café, nesse nosso bate-papo aqui em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos orar? Te agradeço, Senhor, por mais uma noite que o Senhor nos deu, Pai. Muito obrigado pelo dia, porque estamos vivos, Senhor. E se estamos vivos, Senhor, é possível, sim,
o recomeço em Ti, é possível o reencontro com o Senhor, é possível mudança de rumo, Pai, se porventura estivermos no rumo errado, Pai. Eu quero te pedir que a sua misericórdia, que se renova a cada manhã, seja percebida, seja, Deus amado, haja sensibilidade em cada um de nós para observarmos que o Senhor jamais nos abandona, Pai. Por mais complicado, por mais absurdo que seja a situação que o teu filho e a tua filha estejam vivendo, Senhor. Que seja assim para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com você 2 trechos aqui da mesma história, porque é uma história intercalada no meio dela. Está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 21 até o 24. E depois eu vou pular e vou ler a partir do versículo 35, porque é a mesma história, tá? Marcos 5, 21. Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, põe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Vamos pular lá para o versículo 35, que diz assim: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Que coisa espetacular, que a gente pode... Na verdade, a gente poderia ficar aqui um mês falando só sobre esse episódio aqui. Mas algumas coisas me chamam a atenção e eu queria repartir com você pouquíssimas coisas aqui, mas de significados profundos e de implicações definitivas na nossa carreira com Jesus Cristo. Jairo era um homem religioso. Diz aqui que ele era um dos principais da sinagoga, né? Na religião, ele era um homem conhecido, respeitado, e na religião judaica, qualquer um que confessasse ser Jesus o Cristo, ele era expulso da sinagoga. E Jairo coloca em risco toda a sua reputação, Jairo coloca em risco toda a sua história, a sua respeitabilidade no seu meio, exatamente porque ele estava vivendo uma crise. Uma crise que quem já teve esse tipo de crise sabe muito bem o que Jairo passou. Ele estava com a sua filha à beira da morte. Às vezes a gente aguenta muita coisa com a gente mesmo, mas quando toca nos filhos da gente, parece que toca no nervo da alma, né? É o calcanhar de Aquiles da gente, é a fraqueza da gente. E assim eu fico vendo Jairo, o que aquela filhinha dele de 12 anos, quando ele saiu de casa, a menina estava muito complicada, e ele vai, ele roga, ele se prostra aos pés de Jesus, no meio de todo mundo, e insiste: Senhor, adorando Jesus, aquele que ele poderia se complicar em adorar Jesus, mas a fé que ele tinha era suficientemente grande, e o desespero, a angústia que ele carregava, o impulsionava a quebrar todos os protocolos, todas as etiquetas da sua religião, porque ele cria que Jesus seria suficiente para resolver a sua causa. E Jesus disse: eu vou com você. Que coisa maravilhosa. Já pensou se toda oração que você fizesse, Jesus dissesse assim: bora, onde é que está o negócio? Vamos lá resolver, vamos junto. O que ele não pode resolver? O que é impossível para Deus? O que é difícil para ele? O que ele vai achar algum tipo de obstáculo se ele decidiu resolver? Só que Jesus decide e acontece um
um probleminha. Aos olhos de Jairo. Para Jesus, não. Mas para Jairo era um problema porque ele tinha tempo. A menina estava quase morrendo e se Jesus demorasse, de repente a menina morria. Jesus está passando com a multidão e uma mulher o toca, aquela mulher do fluxo de sangue que há 12 anos tinha aquele fluxo ininterrupto e já tinha gastado tudo que tinha, e ela imaginou que se ela tocasse só na orla do vestido de Jesus ela seria curada, e assim fez. E Jesus ele gasta aquele tempo com aquela mulher, executando um milagre também espetacular. E conversa com aquela mulher, pastoreia aquela mulher, faz aquela mulher contar a história de vida dela, ouve a história de vida daquela mulher, porque Jesus é assim, ele nos ouve, ele se interessa pela nossa história. E nesse entre tempo aí, alguém já chega para Jairo e fala, olha, já deu, já está perdendo tempo aí com o mestre, a menina já morreu. E Jesus vira para Jairo e diz para ele, não tema, crê somente. Sabe, quando Jesus está com a gente, não existe má notícia que possa abalar a gente. Não existe causa perdida para Jesus. Não existe agora deu para Jesus. Porque, de fato, há um jargão evangélico, mas um jargão de lastro na palavra, que a última palavra é dele. Ainda que os amigos que te amem, ainda que a constatação, né, natural, física, insofismável de que já deu, para Jesus não, ele está com a gente. E ele diz para Jairo, não temas, crê somente, eu estou com você, não existe situação impossível. Como diz lá no Velho Testamento, acaso há alguma coisa difícil demais para o Altíssimo? Então a primeira coisa que você e eu precisamos ter é buscar de verdade ao Senhor e ter certeza que Ele está no caminho da gente. É ver a companhia do Senhor, e ainda que algum obstáculo, algum suposto atrapalho, alguém também precisado interponha na nossa caminhada com Ele, não tema, não tenha. Deus tem tudo sob o controle. O querer, o realizar é dele. O que você e eu precisamos de verdade é a comunhão com Ele. E na comunhão com Ele a gente tem a certeza, a gente não tem o que temer. A gente não tem, ainda que uma guerra se estoure contra mim, ainda que um exército se acampe contra mim, eu não vou temer porque o Senhor está comigo. Como o salmista diz lá, sua vara e o seu cajado me consolam, tu estás comigo. E a gente vai ter a certeza de que Deus está com a gente se as obras que a gente faz, se aquilo que habita o nosso coração se alinha com aquilo que é o propósito dele para a gente. Ninguém caminha com Deus no caminho do pecado, ninguém caminha com Deus no caminho da bagaceira. A gente caminha com Deus no caminho reto. E quem endireita o nosso caminho, quem coloca o nosso caminho reto, é Ele. Não temas, crê somente. Aí Jesus viu que aquela moçada não tinha fé, porque a gente só crê naquilo que os olhos veem, e os olhos viam algo natural e de fato a verdade da vida, né? Inquestionável. A morte, a gente tem até um dito, né? Só não tem jeito para a morte. Enquanto tem vida tem um jeito, só que ali já tinha acabado a vida. E Jesus chega naquela casa e está aquele clima de velório e de perplexidade. Afinal de contas, a morte já é algo trágico, agora com a morte de uma criança de 12 anos é algo mais chocante ainda. E as pessoas choravam, e Jesus, por que vocês estão chorando? A menina não morreu, ela está dormindo. E eles riram de Jesus. Você está brincando? Mas eu não acredito que riram de deboche, eu acredito que riram de nervoso. O que é isso? Falta de respeito. Como é que alguém tem a coragem de chegar aqui e... Que cara meio louco. Jesus vai, chama Pedro, Tiago e João e os pais da menina e entra lá no quarto da menina. Porque é assim que Jesus faz com a gente. Ele vai lá no centro do problema. Ele vai lá onde está a nossa dor, onde está a nossa perda. Ele vai lá na raiz. Ele não fica tratando na periferia. Quando a gente busca Ele. E a palavra de Jesus para mim e para você hoje é: não tema.
crê somente. Se você está com Ele, pode deixar, Ele tem tudo sob controle, ainda que tudo já esteja perdido o controle e todo mundo já diz, pare de atormentar, pare de buscar a Deus, porque já deu, já foi. Não adianta, você está aí se iludindo, você está aí tentando se convencer de algo que já está perdido, você está tentando malhar ferro frio, salgar carne podre, vamos. Não é? E não são conselhos maus, são conselhos de bom senso, afinal de contas, só um tolo, só um louco, só alguém que não tem senso de realidade vai continuar acreditando naquilo que se perdeu. Mas quando Jesus disse não temas, crê somente, a gente tem que acreditar. E Jesus pega a menina pela mão e chama, menina, eu te mando, levanta-te. Talitá cumi. E a menina se levantou. Ela se levantou. Quando Jesus vai lá no centro do problema, Ele não vai simplesmente para dizer para você e constatar, realmente já deu, meu filho. Vambora, Tiago, vambora, João, vambora Pedro, porque a gente fez o possível. A mulher acabou atrasando a gente lá. Se eu tivesse chegado aqui, eu não tenho poder suficiente para depois que tudo se perdeu. Não. Jesus toma a menina pela mão. Jesus, olha o que ele diz aqui para os pais. Não conte para que ninguém saiba. Jesus faz o milagre da ressurreição, ressuscita uma garota de 12 anos e fala para os pais, não contem. Será que seria possível alguém conseguir abafar um milagre desse, a alegria dessa, a felicidade dessa de ter de volta, não é? A sua filha? Mas ele diz algo interessante aqui para eles também. E mandou que dessem de comer a menina. Jesus faz sim um milagre. Jesus fez um milagre. Mas ele deu uma ordenança. Existe uma parte que você e eu precisamos fazer. A menina precisava, se ela ficasse fraca, ela morreria de novo. Se aquele problema que está te afligindo, se você não cuidar, não ser previdente, não ser precavido, de repente ele volta a te atormentar. Foi o que Jesus fez. Olha, dê de comer a menina, porque se ela não comer, né, daí, sei lá, uma beterraba, né, faz uma gemada para essa menina, para ela ficar mais forte, para ela ficar de pé, porque o que matou ela foi a fraqueza. Então, que você e eu possamos aprender, como eu disse, a gente poderia aqui citar inúmeras implicações dessa história de fé, de caminhada com Jesus, de acreditar em Jesus, de se permitir, ainda que a situação que você esteja vendo não tenha solução humana nenhuma mais, mas o Senhor é aquele que chama à existência as coisas que não existem. Não existe nada impossível para Ele. Eu não sei o que você está passando hoje. Não sei qual é a menina que está morta lá no seu quarto, a sua menina, a sua garota de 12 anos. De repente é uma notícia de um diagnóstico de doença, a notícia de que se perdeu todo o seu projeto de vida, tudo aquilo que você lutou para que adquirisse, e de repente você vê que acabou. Mas não tema, crê somente, porque se o Senhor Jesus estiver com você, busque-o, adore-o, independente do que possam dizer, da sanidade, do nível de sanidade que possam imputar a você. Não preocupe com a plateia da existência, não preocupe com a torcida que está aí assistindo o seu jogo, porque a torcida não entra em campo, e se entrar é só para atrapalhar. Não é? Que você possa de verdade crer na palavra de Jesus, crer naquilo que Ele tem falado para você, e no seu coração você vai saber. Porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Que o mesmo Espírito que levantou Jesus, Ele nos habita. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos é o que nos habita. O problema é que a gente é fraco para crer. Mas a palavra de Jesus para Jairo é a mesma para mim, hoje de manhã, e para você, e para todos quantos o buscam de verdade. Não tema. Crê somente. Vai seguindo o que Jesus mandou você fazer. Não é? Não vacile naquilo que Jesus mandou fazer, ainda que o cenário seja de luto e de perda total. Haverá sim a solução na parte do Senhor. Amém?
Queria orar então com você nessa manhã que se encontra aí enfermo. A gente tem orado aqui todos os dias. Aliás, a iniciativa dessa caminhada nossa de oração foi principalmente por causa da enfermidade, dessa peste que assola a nossa terra nesse tempo, né? E seja em função dessa doença aí que está aí assolando a terra, seja em função de qualquer outra enfermidade, o Senhor é o Deus que cura. Ele pode curar. Não tema, crê somente, tá? Que nós vamos orar pelos enfermos, por você que está enfermo, por seus entes queridos enfermos, por quem você ama, seus amores, que de repente estão aí acamados, estão hospitalizados, seja em que enfermidade for. Queremos orar para a provisão também. A gente tem vivido tempos, gente, de muito caos, muita escassez, muita ansiedade, muito desespero até. E a gente quer orar para que o Senhor traga paz e provisão para os seus filhos, que traga harmonia nas suas convivências aí. Enfim, nós estamos diante daquele que pode todas as coisas. E não tema, crê somente. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque podemos depositar diante do Senhor as nossas petições. Ó Deus, mas nós queremos adorar ao Senhor e dizer que sim, nós confiamos, nós acreditamos que o Senhor pode, ó Pai, de que o Senhor é maior do que a nossa dificuldade, de que o Senhor, ó Deus amado, tem o poder, todo o poder nas tuas mãos, e nós entregamos agora, Senhor amado, esses enfermos, Senhor amado, essas pessoas acamadas, hospitalizadas, ó Pai, muitas delas num estado já crítico, Senhor, mas o que é impossível para o Senhor, o que é difícil para o Senhor, ó Pai. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor vá conosco, lá nesse quarto, Pai. Que o Senhor nos tome, Senhor amado, e coloque esse problema diante do Senhor. Queremos entregar para o Senhor, Pai. Também, Senhor amado, a condição material, o suprimento, Deus amado, a subsistência do teu filho e da tua filha, Senhor, nós colocamos diante do Senhor, ó Pai. O Senhor é aquele que cuida, o Senhor é aquele que abre portas, o Senhor é aquele, ó Deus amado, o Deus da provisão, Senhor. O Senhor é o Pai das luzes, o Senhor é o nosso Pai, e é ao Senhor que nós clamamos, ó Pai. Senhor amado, eu quero te pedir também que seja expulso da vida do meu irmão e da minha irmã, ó Deus, toda desarmonia, Deus amado, todo caos nos relacionamentos, ó Pai, toda afronta, todo ódio, todas as ameaças, ó Deus amado, toda inveja, Senhor, toda intolerância, que, ó Deus, que sejam esses espíritos que se alimentam da ira e da besteira, da bobagem humana, ó Deus, que eles sejam, ó Pai amado, repreendidos no Teu nome e que haja cura em cada um dos Teus filhos, ó Pai, para que o coração seja lavado de todo ressentimento, de toda mágoa, de toda inveja, de toda maquinação pecaminosa, enfim, de toda malignidade, ó Pai. Senhor, que em nome de Jesus a paz do Senhor reine na vida de cada um dos Teus filhos que se associam comigo aqui nessa manhã, ó Pai, e também, ó Deus, nos arredores deles, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado. É que eu te rogo, já agradecido, crendo na bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Gente, hoje, sim, quinta-feira, estamos chegando aqui ao final. Se o Senhor permitir, ainda amanhã, nessa semana, a gente está aqui, tá bom? Na sexta-feira, ok? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um abração, até amanhã, se Deus quiser.